É fascinante a gente olhar para os atores que estavam presentes naquele momento da crucificação e entender que cada um deles teve uma visão diferente do que aquele evento significava. Para Pôncio Pilatos, por exemplo, aquele evento era apenas um evento político, era um assunto político que ele precisava resolver. Ele estava com a corda no pescoço, César estava pressionando ele por causa das rebeliões que estavam acontecendo naquele vilarejo, naquele local, e Pilatos precisava resolver aquilo. Então, para ele, aquele homem era apenas um insurgente que estava movimentando uma rebelião contra o Império Romano. Do ponto de vista dos religiosos e fariseus, Jesus era alguém que colocava em xeque a autoridade deles. Jesus era alguém que estava desdizendo aquilo que eles estavam ensinando para o povo. Então, para aqueles religiosos, eles estavam temendo perder o poder que eles tinham sobre o povo. Do ponto de vista dos soldados romanos, Jesus era apenas mais um que precisava ser crucificado, mais um de tantos os quais eles estavam acostumados a crucificar. Para eles, era alguém que o império precisava se livrar. Então, eles guiaram Cristo pela via dolorosa, pensando em Cristo como mais um desses que o Império Romano precisava se livrar. Porém, um desses soldados acaba declarando, após ver tudo o que estava acontecendo, um desses soldados acaba declarando: verdadeiramente, ele era o Filho de Deus. Tinha qualquer beleza ou majestade para nos atrair. Nada havia em sua aparência para o desejar. O mais rejeitado dentre os homens, ainda assim carregou nossas dores. O seu castigo nos traz paz e a esperança não se esvai. A oferta pela culpa ele ofereceu para satisfazer o Criador. Ele morreu para que a sua luz em nós pudesse brilhar. O Filho do amor se entregou em nosso lugar. Rejeitado dentre os homens, ainda assim carregou nossas dores. O seu castigo nos traz paz e a esperança não se esvai. A oferta pela culpa ele ofereceu para satisfazer o Criador. Ele morreu para que a sua luz em nós pudesse brilhar. O Filho do amor se entregou em nosso lugar. És o Cordeiro
Fala pessoal, Davi aqui, seja muito bem-vindo ao canal, seja bem-vindo a mais um vídeo. Em especial hoje nós vamos estar falando a respeito da crucificação de Cristo, porque afinal de contas é isso que a Páscoa significa. Cristo é o Cordeiro Pascual que foi oferecido no nosso lugar como pagamento, oferta pelos nossos pecados. A dívida que nós tínhamos para com Deus, Ele pagou, Ele se ofereceu para cumprir toda a justiça de Deus e por amor a nós também. Então é sobre isso que nós vamos estar falando hoje, sobre a crucificação. Então eu quero convidar você, vem comigo, vamos estar falando desse evento tão importante que foi planejado na eternidade e executado no tempo dos homens. Ok? Antes disso eu quero pedir que você, se possível, se inscreva no canal, deixe seu like, curta o vídeo, compartilha, liga as notificações, porque a gente está estudando a palavra de Deus todos os dias e regularmente. Esse vídeo aqui, por exemplo, vai entrar no hall dos vídeos de estudo bíblico, um pouco mais aprofundados do que aqueles que nós fazemos todos os dias no nosso devocional. O nosso devocional, eles são vídeos mais curtos, mais rápidos, que é para a gente poder ter alimento para o nosso dia, para aquele dia especificamente. É como um manazinho daquele dia específico, mas não deixa de ser um estudo da palavra, tá bom? Então por isso eu peço que você se inscreva e eu te convido, vamos estudar a palavra de Deus todos os dias, ok? Hoje nós vamos estar falando a respeito da crucificação de Jesus e o quanto isso foi importante. Vamos entender isso. No final das contas, esse vai ser o significado principal daquilo que nós chamamos de Páscoa, ok? E aí eu quero convidar você para alguns textos, tá bom? Então, o primeiro texto vai ser Mateus 27, 36 a 44. Eu vou estar lendo aqui no meu esboço, tá bom? Te convido, se você tiver uma Bíblia, abre a sua Bíblia, lê comigo. Então o texto ele vai dizer o seguinte, olha, a partir do versículo 36, então é Mateus 27, do 36 ao 44. O texto vai começar dizendo assim, ó: E assentados ali o guardavam. Por cima da sua cabeça puseram escrita a sua acusação: Este é Jesus, o Rei dos Judeus. E foram crucificados com ele 2 ladrões, um à sua direita e o outro à sua esquerda. Os que iam passando blasfemavam dele, meneando a cabeça, dizendo. Então, meneando a cabeça aqui, ele vai ser aquele gesto de fazer assim, ó. Olha só, sabe aquele desdenho? Continuando no versículo 40. Ó tu que destróis o santuário, em 3 dias o reedificas? Salva-te a ti mesmo, se és o Filho de Deus, e desce da cruz. De igual modo, os principais sacerdotes, com os escribas e anciãos, escarnecendo, diziam: Salvou os outros e a si mesmo não pode salvar-se. É Rei de Israel. Desça da cruz e creremos nele. Confiou em Deus? Pois venha livrá-lo agora, se é de fato lhe quer bem. Porque disse: Eu sou filho de Deus. E os mesmos impropérios lhe diziam também os ladrões que haviam sido crucificados com ele. Então o que o texto está nos dizendo aqui? O texto está dizendo que naquele momento em que Cristo estava crucificado, as pessoas, os sacerdotes e os soldados romanos zombavam de Cristo pelas palavras que um dia ele tinha ensinado no templo, nas sinagogas e em todos os lugares onde ele passou. Então essas pessoas estavam utilizando as palavras dele para caçoar dele, no sentido de, eu não sei se você já passou por uma situação dessa, mas sabe quando você às vezes fala uma verdade e depois as pessoas querem te acusar pela verdade que você estava falando? Olha, viu, você não estava falando a respeito dessa verdade, então pratica isso na sua vida.
Porém, não é o mesmo caso, mas é o caso daquilo que as pessoas estavam fazendo. Então, por exemplo, como Jesus estava pregando a respeito de salvação, então as pessoas estavam dizendo assim: olha, se você está pregando a respeito de salvação, por que você não salva a si mesmo? Era esse tipo de chacota que Jesus estava vivendo aqui. E também os 2 ladrões que foram crucificados com ele, ou os 2 malfeitores que foram crucificados com ele, um desses malfeitores caçoava de Cristo dizendo: olha, salva-te a ti mesmo e salva nós também. Porém, o outro malfeitor teve uma atitude diferente, que foi aquela de que reconhecer que estava errado e que o castigo que ele estava recebendo era um castigo merecido. E aqui está o primeiro ensinamento que nós precisamos ter a respeito da Páscoa, que o castigo era nosso. O castigo realmente não era de Cristo. E isso vai sair das palavras daquele malfeitor. Ele vai dizer: olha, o que está acontecendo com nós merecemos. Mas este homem não fez nada para merecer o que está acontecendo com ele. E aí esse ladrão vira para Cristo e fala assim: olha, se possível, lembra-te de mim quando você estiver no reino do teu Pai. E Jesus vira para ele e diz assim: olha, ainda hoje estarás comigo no paraíso. Continuando o texto de Mateus 27, agora nós vamos ler do 45 até o 54. E vai dizer assim, ó: desde a hora sexta até a hora nona, houve trevas sobre toda a terra. Por volta da hora nona, clamou Jesus em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lama sabachthani? O que quer dizer: Deus meu, por que me desamparastes? Ou por que me abandonastes? E alguns dos que ali estavam ouvindo isso diziam: ele chama por Elias. E logo um deles correu a buscar uma esponja e, tendo-a embebido de vinagre e colocado na ponta de um caniço, deu-lhe a beber. Os outros, porém, diziam: deixa, vejamos se Elias vem salvá-lo. E Jesus, clamando outra vez com grande voz, entregou o seu espírito. Eis que o véu do santuário se rasgou, e aqui é algo muito importante para nós. Eis que o véu do santuário se rasgou em 2 partes, de alto a baixo, e tremeu a terra, e fenderam-se as rochas, abriram-se os sepulcros, e muitos corpos de santos que dormiam ressuscitaram. E saindo dos sepulcros depois da ressurreição de Jesus, entraram na cidade santa, ou seja, em Jerusalém, e apareceram a muitos. O centurião e os que com ele guardavam a Jesus, vendo o terremoto e tudo o que se passava, ficaram possuídos de grande temor e disseram: verdadeiramente este era o Filho de Deus. Tem um hino bem conhecido que se chama É Meia-Noite no Monte das Oliveiras. O hino é meio assustador, porque vai resgatar a dor e a aflição que Jesus sentiu ali no jardim do Getsemane. Porém, esse hino ele vai ter uma pequena falha teológica, que é de dizer que Deus Pai não o abandonaria e não o abandonou. Porém, por mais que seja incômodo, e o Evangelho é isso, muitas vezes ele é incômodo para nós. E isso é algo que pode parecer incômodo, mas é uma verdade que nós precisamos ter em mente. Que Cristo não estava expressando um sentimento, nenhum temor. Quando ele diz Eli, Eli, lama sabachthani, que é um hebraico bem antigo, por isso alguns acharam que ele estava chamando por Elias, porque soava parecido. Cristo não está expressando um sentimento, mas ele está declarando
uma verdade. Ele realmente estava sendo abandonado por Deus naquele momento. Porque era necessário que ele satisfizesse todas as exigências da justiça de Deus. Então o abandono era algo necessário. Quando ele grita Eli, Eli, lama sabachthani, ele não está citando Salmos 22. Ele não está fazendo isso para especificamente cumprir as Escrituras, para fazer coro com o que Davi estava dizendo ali no Salmo 22. Não é isso. É ao contrário, é Davi que está vendo a condição do Messias no futuro. Davi está predizendo algo que haveria de acontecer, que era o abandono pelo qual Cristo passou naquele momento da cruz. Então Davi sim vai expressar o sentimento do Messias. E Cristo aqui, ele não está falando a respeito do Salmo 22 apenas para cumprir as Escrituras, mas era algo que estava acontecendo. Ele estava sendo abandonado naquele momento. Todo o mal que você e eu podemos enxergar no mundo, o mal que Deus permite, todos os pecados mais tenebrosos da humanidade, toda a imoralidade que você possa reconhecer na humanidade, tudo isso foi colocado sobre Cristo naquele momento em que ele estava na cruz, porque era necessário que ele destruísse esse pecado, que ele levasse esse pecado, assim como o bode expiatório fazia no Antigo Testamento. E é isso que Paulo vai está dizendo aqui em Gálatas 3, 9 e 13, nós já vamos ler. Era necessário que Cristo, nesse momento de afastamento da presença de Deus, fosse e lançasse nas mais profundas águas, nas profundezas do abismo, esses pecados, para que eles fossem destruídos, para que não estivessem sobre nós, para que nós não experimentássemos a ausência de Deus. Cristo, então, ele foi colocado para fora da presença de Deus, foi abandonado pelo Pai naquele momento. Olha só o que Gálatas 3, de 9 a 13 vai dizer: de modo que os da fé são abençoados com o crente Abraão. Todos quantos, pois, são das obras da lei, estão debaixo da maldição, porque está escrito: maldito todo aquele que não permanece em todas as coisas escritas no livro da lei, para praticá-las. E é evidente que pela lei ninguém é justificado diante de Deus, porque o justo viverá pela fé. Ora, a lei não procede de fé, mas aquele que observa os seus preceitos, por eles viverá. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se ele próprio maldição em nosso lugar, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Então a visão que o apóstolo Paulo vai estar trazendo a respeito da crucificação é uma visão judaica e não romana. Para os romanos, lembra que a gente falou a respeito da visão dos atores? Então, para os romanos, aquilo ali era apenas uma forma de você punir alguém, para servir como exemplo, para que outros não fizessem o que aquela pessoa que você estava crucificando voltasse a fazer. Era uma medida meio que uma tentativa corretiva, uma medida corretiva, digamos assim, ok? Na linguagem, para a visão dos judeus, já não. Na visão dos judeus, aquilo que estava acontecendo com Cristo tinha uma mensagem muito clara: aquele homem estava sendo amaldiçoado, porque através da lei, pela lei, eles tinham a ideia de que todo aquele que fosse pregado no madeiro era maldito.
está bem expresso ali em Deuteronômio capítulo 28, que Paulo está dizendo aqui. Paulo está trazendo uma releitura de Deuteronômio capítulo 28, quando a Bíblia vai falar de bênção e de maldição, de que todo aquele que cumpre a lei de Deus, as bênçãos do Senhor estará sobre ele, e todo aquele que descumpre a lei de Deus, a maldição do Senhor estará sobre ele. É ruim quando nós vemos alguém pregando a respeito do capítulo 28 de Deuteronômio, a pessoa vai só até uma parte falando a respeito das bênçãos e ele não explica que aquela letra, aquela lei que ele está ensinando para o povo, aquilo ali não vai trazer maldição. E é justamente o que Paulo está falando no texto para os Gálatas. Está falando assim, olha, todos que vivem pela lei, então se você tentar se apegar nessa promessa de Deus, de que se você fizer tudo de acordo com a lei, você vai ser abençoado, você também estará sujeito a outra parte da lei que diz que se você não cumprir, você está condenado. Paulo está tratando de um problema de legalismo com os Gálatas, porque os Gálatas estavam tentando retornar para esse rudimento da lei. E isso é perigoso, porque isso às vezes é pregado até dentro das igrejas. As igrejas estão pregando assim, olha, então Deus vai te abençoar se você for retinho, assim, 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 assado. Só que o problema é que nós não somos retinhos, nós não somos quadradinhos, certinhos. Nós cometemos erros, nós falhamos, nós pecamos, somos pecadores ainda. Por isso carecemos da graça. Por isso que Paulo vai dizer lá em Romanos, graças a Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Romanos capítulo 7. Tem exposição bíblica a respeito de Romanos 7, falando um pouco a respeito de legalismo aqui no canal. Mas voltando ao foco aqui, Paulo então está trazendo a visão daqueles dois animais que precisavam ser sacrificados para que o pecado do povo fosse perdoado por Deus. Haviam dois animais, havia o cordeiro, que era imolado, e todo o seu sangue ele era vertido para pagar pelo pecado, e havia um outro animal que era o bode, cujo sacerdote ele colocava as mãos sobre a cabeça daquele animal, ele ditava todos os pecados, ele era um ritual como se ele transferisse todos os pecados do povo ao impor as mãos sobre a cabeça daquele animal. É como se ele transferisse todos os pecados do povo para aquele animal, e aquele animal era enviado para o deserto. Às vezes, quando olhamos para a obra de Cristo, achamos que ele representa apenas o cordeiro, mas na verdade ele representa o cordeiro e o bode expiatório, que são a representação do sangue que foi vertido na cruz, tanto que Cristo, durante toda a via dolorosa, todos os flagelos que ele passa até a crucificação, nós vamos chegar até a cena onde o soldado fura ele com a lança e água sai do lado dele, porque não havia mais sangue, todo o sangue havia sido vertido. Porém, uma verdade também é que no momento que ele diz Eli, Eli, lama sabachthani, é o momento em que ele está cumprindo o papel do outro animal, que é lançado para fora do arraial, carregando os pecados do povo. Então Cristo foi lançado para fora da presença de Deus, carregando todos os pecados do povo também. E aí, no relato do livro de Mateus, ele vai falar a respeito da 6ª hora e da 9ª hora. Então, quando nós pensamos que Cristo ele se fez maldição por nós, Paulo também está lembrando dessa hora tenebrosa, que foi o momento que houve trevas sobre a face da terra, e a mensagem que estava sendo passada ali é que aquele homem realmente havia sido amaldiçoado. Quando o judeu, ele na tradição dele, ele ia declarar a bênção de Deus, ele ia abençoar
os seus filhos, a sua descendência, ele sempre trazia a ideia da luz. Olha, que o Senhor, que Deus, o sol da justiça resplandeça sobre você, que o Senhor resplandeça o seu rosto sobre ti. Essas eram as palavras de bênção. Por quê? Porque na leitura do judeu, as trevas era sinal de maldição. E quando trevas caem sobre aquele lugar, realmente Deus estava amaldiçoando o próprio Filho para que o rosto dele brilhasse sobre nós, para que houvesse bênçãos sobre nós. Cristo tornou-se maldição por nós. O cálice da ira de Deus então havia caído sobre Cristo. Então veja, aquilo que Cristo temeu no Getsemane, né, o terror que o assolou, não era o medo da crucificação, dos açoites, da sua morte, da zombaria. É preciso que entendamos que não era esse o medo pelo qual Jesus passou. O que Jesus temeu e pediu que, se possível, fosse afastado dele, era o cálice da ira de Deus, que naquele momento de trevas é aquilo que recaiu sobre ele. Realmente o castigo que nos era devido caiu sobre ele. Essa mensagem precisa ser resgatada. Precisamos voltar à profundidade dessa mensagem. Eu vou ler um texto do Dr. R. Scott Clark, do The Southern Baptist Theological Seminary. Ele diz o seguinte a respeito do Evangelho, que infelizmente está sendo pregado nos dias de hoje. O Evangelho é a mensagem das boas novas, de que algo extraordinário aconteceu. O cerne dessa mensagem é que Jesus Cristo, o Filho de Deus encarnado, fez expiação dos pecados de todo o seu povo, removendo a ira justa de Deus. O Evangelho é a mensagem que tem a cruz como molde, ou seja, é a mensagem que diz: tome a sua cruz para que você possa seguir a Jesus. Lamentavelmente, em nossos dias, essa mensagem está sendo remoldada em outras formas e os resultados são infelizes. Então eu quero deixar como um aviso em amor aqui: afaste-se da teologia da prosperidade, afaste-se da teologia do coach, afaste-se de todo falso evangelho que prega que Jesus morreu na cruz para que você tenha uma vida feliz e boa aqui na terra. Ele jamais prometeu isso. Você não vai encontrar essa promessa em nenhum lugar. A vida em abundância que é prometido, no grego a palavra é uma vida sobrenatural, ou seja, uma vida que está sobre a vida que é natural, que as pessoas pedem por milagres, maravilhas, resolução de problemas, bem-estar e paz. Cristo não veio prometer isso. A vida em abundância é a vida sobrenatural, onde a paz está nele, onde a confiança está nele. Eu confio nele e ele me convida a participar do seu sofrimento, tomar a minha cruz e segui-lo, independente de como estão as coisas. Então essa é a mensagem. Por quê? Porque toda a ira, toda a justa ira de Deus foi cessada por meio da obra de Cristo. Então temos paz com Deus por meio de Cristo, e isso é suficiente para nós. Essa é a mensagem. Isso é a Páscoa. É a promessa de que o destruidor não vai passar pela sua casa. Ou seja, que o destruidor vai passar de largo pela sua casa. Ele não vai entrar na sua casa e consumir a sua vida no pecado, nas obras da carne. Ele não vai destruir a sua família através das obras da carne, mas a confiança de que a cada dia eu tomo a minha cruz
e sigo a Jesus, independente dos meus problemas, dos percalços da vida, eu posso ter a esperança de que estou em paz com Deus, independente se as coisas estão ruindo ao meu redor, eu tenho paz com Deus. Essa é a mensagem da cruz. E na vida de Jesus, ele anunciou isso a todo o momento para os discípulos. E às vezes dá a entender de que às vezes ele meio que se frustrava com os discípulos, ainda que eu não acredite muito nisso, mas alguns acreditam que às vezes ele se frustrava com os discípulos, por isso ele repetia aquilo que ele ia fazer para ver se entrava na cabeça dos discípulos, porque a todo momento os discípulos estavam falando a respeito de coisas da vida, como quem vai mandar no ministério quando Cristo não estiver mais, quando Cristo não estivesse mais no meio deles. E aí eles vão discutir sobre coisas pequenas como: Senhor, quem vai se assentar à sua direita e à sua esquerda? Olha o que Marcos vai dizer no capítulo 10, 32 e 34. Estavam a caminho, subindo para Jerusalém, e Jesus ia adiante dos seus discípulos. Estes se admiravam e o seguiam, tomados de apreensões. Jesus, tornando a levar à parte os 12, passou a revelar-lhes as coisas que lhe deviam sobrevir, dizendo: Eis que subamos para Jerusalém, e o Filho do Homem será entregue aos principais sacerdotes e aos escribas. Condená-lo-ão à morte e o entregarão aos gentios. Hão de escarnecê-lo, cuspir nele, açoitá-lo e matá-lo. Mas depois de 3 dias ressuscitará. E realmente ele ressuscitou. Então Jesus vai estar chamando os discípulos a essa realidade. Olha, o meu ministério é esse, é o ministério da reconciliação. Para isso, eu precisarei experimentar o sofrimento. E Cristo vai convidá-los a participar da sua obra, do seu sofrimento. Assim como Paulo vai dizer lá na carta aos Romanos: olha, somos participantes com Cristo, somos cordeiros com Ele, mas somos participantes com Ele no seu sofrimento. Algo que precisamos entender sobre a obra de Cristo é o conceito do resgate. Porém, quando nós utilizamos a palavra resgate, alguns podem ser tentados a entender que o resgate ele está ligado a um sequestro, aonde o sequestrador ele detém um refém e aí a polícia em algum momento ela vai fazer o pagamento desse resgate. Porém, a ideia de resgate aqui ela está mais voltada para o entendimento de um homem que cai num poço. Imagine que alguém caiu num poço e devido ao tempo que aquela pessoa ficou presa naquele poço, ela sofreu um desgaste no seu corpo. Então ela ficou sem comer, ela ficou sem bebida, sem comida, ela passou por um processo de desidratação. Aquela pessoa ficou totalmente fraca. Quando pensamos em resgate, a ideia não é de alguém que lança uma corda para que essa pessoa possa, por suas próprias forças, subir o poço e ser resgatada, mas a ideia é de que o socorrista ele precisa descer pela corda, porque aquela pessoa passou por aquele processo de desidratação, ela está fraca, ela está debilitada, então o socorrista precisa descer o poço para resgatar aquela pessoa que está fraca, que não tem forças, que por si só não pode subir pela corda.
Então, essa é a ideia que nós precisamos ter do resgate. Porque a outra ideia do resgate ela é falsa. Porque quando nós pensamos que estávamos presos com Satanás e Cristo pagou por um resgate pelas nossas vidas, para que nós fôssemos resgatados do domínio de Satanás, e agora estamos sobre o domínio de Cristo, ela quebra um conceito que nós temos em teologia que nós chamamos de Christus Victory, ou seja, a vitória completa de Cristo. Agora, se Cristo precisou pagar um resgate para Satanás, aonde está a sua vitória? Esse é o ponto. Se Cristo tem que pagar resgate a Satanás, então ele não é vitorioso. Então quem é vitorioso é Satanás, porque Satanás conseguiu aquilo que ele queria. Porque um sequestrador exige um resgate em troco da vítima que ele está prendendo. Se Satanás exigia um resgate pelas nossas vidas e Cristo paga esse resgate, então aí não tem vitória da parte de Cristo, tem vitória da parte de Satanás. Então aqui nós estamos até mesmo fugindo da lógica daquilo que a Bíblia nos ensina. A Bíblia nos ensina um Christus Victory, ou seja, uma vitória completa sobre todas as obras da carne e sobre todas as obras do maligno. A palavra vai nos dizer, vai falar a respeito disso conosco lá em Colossenses. Em Colossenses vai ficar muito claro que todo o escrito de dívida foi selado, pregado na cruz, foi riscado, não devemos mais nada, e todos os poderes das trevas foram humilhados diante de todo o cosmos, de todo o universo, através da obra redentora de Cristo. Então, precisamos ter em mente que o resgate que foi pago é no sentido de que Cristo, ele resgata o ser humano, resgata esse homem que estava doente, resgata esse homem que estava fragilizado por causa das obras da carne. Então essa é a ideia do resgate. E o pagamento que é feito, o pagamento é feito ao próprio Deus. Porque somente Deus, por isso Cristo, ele precisou se fazer homem para que ele, como homem, pudesse morrer, mas como Deus, ele pudesse nos resgatar. Por isso ele era 100% homem e 100% Deus. Deus só pode ser pago por ele mesmo. Somente ele é equivalente a ele. Então, somente a dívida só poderia ser paga por ele. Mas ao mesmo tempo, Deus não pode morrer. Ele tinha uma natureza humana e uma natureza divina. Como Deus, ele é capaz de fazer o pagamento do nosso resgate. Como homem, ele pode morrer para satisfazer as condições da justiça de Deus. Então a ideia do resgate é a ideia de Deus nos tirando da nossa condição de pecadores, da condição que nós não conseguíamos salvar a nós mesmos, e pagando o preço ao próprio Deus. Então toda a condição, a exigência da justiça de Deus, que aquele que pecar esse morrerá, Cristo então substitui a nossa morte pela morte dele, lançando os nossos pecados no abismo, para que não sejam mais lembrados, para que não sejam mais trazidos à tona por ninguém. E ele verte o seu sangue para fazer o nosso resgate. E aí eu quero fechar com vocês citando Isaías 53, versículo 10. É importante que nós entendamos que o preço pelo nosso resgate foi pago de Deus para o próprio Deus, do Filho para o Pai. Porque um dos riscos, um dos falsos evangelhos que estão sendo pregados hoje dentro do evangelicalismo brasileiro
é que Satanás possui um poder equivalente ao poder de Deus, do qual ele pode resistir a Deus. Então, quando entendemos que Deus tem que pagar algo para Satanás, parece-me que isso enfraquece a Deus, deixa Deus como sendo alguém que não está no controle das coisas, alguém que pode ser chantageado, ou pode ser pressionado de alguma maneira, ou pode ser resistido de alguma maneira. E não é essa a ideia que a Bíblia passa. Não é isso que a Páscoa significa. Olha o que Isaías 53:10 vai falar a esse respeito. Todavia ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. Quando a sua alma se puser por expiação do pecado, verá sua posteridade, prolongará os seus dias, e o bom prazer do Senhor prosperará na sua mão. Ao que me parece aqui é que havia mais um plano dentro da própria Trindade do que uma chantagem por parte de um sequestrador. Tá? Havia uma ideia dentro da Trindade. Então o Deus é o Deus que, ao mesmo tempo que ele cria, ele redime a sua criação. Então, ou seja, ele não perde o controle do que está acontecendo. Ainda que o homem peque em algum momento, a redenção já está providenciada. Por isso o texto vai dizer que ao Senhor agradou moê-lo. Então, ou seja, havia um acordo entre eles na eternidade para aquilo que iria acontecer. Então Cristo se coloca, aqui o texto vai dizer que ele coloca a sua alma por expiação. O próprio Deus então providencia um plano cujo objetivo é satisfazer toda a condição da falha que havia sido criada pelo homem no Éden. Então ele próprio faz o pagamento, ele próprio justifica, faz o pagamento, torna o homem justo, resgata o homem das suas mazelas, da sua fraqueza, da sua debilidade, da prisão que era o pecado. Ele resgata esse homem que está debilitado e ele traz para o reino do Filho do seu amor. Esse é o significado da Páscoa. Davi, o que é a Páscoa? A Páscoa é Deus providenciando salvação para o homem que estava perdido, estava preso, que estava em cativeiro. O povo de Israel estava em cativeiro. No momento em que é anunciado por Moisés que o anjo destruidor mataria os primogênitos, quem anuncia a morte desses primogênitos é Deus, mas quem anuncia a Moisés o como livrar-se dessa morte também é o próprio Deus. Então veja que, ainda que ele estabeleça um decreto contra o pecado, ele proporciona para o homem a saída para que o homem não morra por aquele próprio decreto. E isso é amor. É, de um lado, a ira de Deus sendo satisfeita contra todo o pecado, e um dia nós veremos toda a maldade sendo destruída. Essa é a promessa do nosso Deus. Ainda que olhemos para a humanidade hoje e vemos que ela ainda falha, que ela ainda peca, que ela ainda produz o mal, nós veremos esse mesmo Deus que esmagou o próprio Filho, destruindo os maus e destruindo a maldade dos maus e providenciando a saída para todo aquele que nele crer, para todo aquele que receba em sua casa, como os israelitas fizeram no Êxodo. Eles receberam um cordeiro na sua casa. Note que havia um banquete naquele lugar. Eles se assentaram e comeram aquele animal que estava morto, que com o sangue providencia
a salvação. Então a morte não entra na casa daqueles israelitas, mas com a carne daquele cordeiro ele providencia suprimento. Na mesa eles têm o suprimento e o livramento da destruição. E o que nós temos de promessa em Apocalipse? O que Jesus prometeu aos seus discípulos: olha, no final estaremos juntos. Eu cearei com vocês agora, mas ainda cearei com vocês na eternidade, que é o que Apocalipse vai prometer, que nas bodas do Cordeiro haverá estaremos com ele e cearemos com ele. Isso é a Páscoa. A Páscoa é Deus se reconciliando conosco. Deus te abençoe. Você tenha um ótimo domingo de Páscoa. Que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja sobre nós. Se Deus quiser, a gente está aí amanhã com mais vídeos devocionais, estudo da palavra, estudando a palavra junto até que o Senhor ele volte, até que nós nos encontremos com Ele, o que vier primeiro, tá? Deus te abençoe. Não esquece de deixar o like, se inscrever no vídeo, compartilhar e comentar.